até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, eu sou Evanildo, mais uma vez estou aqui tentando trocar algumas experiências com vocês de alguns temas relevantes para a agricultura familiar, e nesse momento a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão de mercado, mercado que é um dos temas que costuma-se dizer que é um dos maiores gargalos da agricultura familiar. E eu costumo dizer que qualquer gargalo também é possível ser superado, né? E eu não sou PhD em mercado, mas a gente tem uma certa vivência com relação à comercialização da nossa produção, né? A gente costuma buscar os meios, né, de comercializar a nossa produção, porque é a nossa principal fonte de renda. Então a gente, como não consome tudo, precisa comercializar, inclusive para fazer um capital e poder pagar algumas contas que a gente precisa pagar e também comprar aquilo que a gente precisa para se manter. Então, questão do mercado, dos principais princípios e que a gente precisa estar sempre observando também, isso, mercado, querendo ou não, comercializar é uma atividade, e eu costumo dizer que qualquer atividade ela precisa ter um negócio chamado planejamento. Então, planejamento para nós acessarmos o mercado é de fundamental importância. Primeiro, que eu costumo dizer que para eu comercializar algo, eu tenho que ter o produto. Então, infelizmente, muitas pessoas querem comercializar sem antes ter produzido. Como é que eu vou comercializar sem produzir? Então, em alguns momentos da agricultura familiar, eu tenho inclusive feito alguns debates. É claro que a gente precisa ter o mercado, mas antes de comercializar, antes de eu acessar o mercado, eu preciso produzir. E para que eu precisasse produzir, eu precisava ter esse planejamento para poder buscar esse mercado. Então, quando a gente fala de mercado, nós temos várias formas de mercado. Inclusive nós temos o mercado local, né? Podemos elencar aqui a nível nacional, podemos dizer assim, nós temos o mercado local, né? Que é a comunidade, ali onde a gente vive, onde a gente mora. Nós temos o município, a sede do município. E aí no município nós temos as feiras livres e nós temos rede de supermercados, aí tem os grandes e os pequenos supermercados, e tudo isso pode ser acessado. É claro que cada um tem uma exigência e uma especificidade, né, maior. E também, eu digo assim, além disso aqui, o mercado a nível estadual, que aí vem diversos municípios vizinhos, e ainda também o mercado federal. Isso aqui é nível podemos dizer aqui que isso é nacional.
E também podemos, a depender do nível da organização, acessar o mercado internacional. O mercado internacional. E aí, eu costumo dizer que quando a gente fala em comercialização, sempre vai aparecer, isso não só na agricultura familiar, mas no mercado em geral. Inclusive, eu digo que é um mal necessário. É a figura do atravessador. Vou botar aqui só para lembrar. Eu costumo dizer que o atravessador é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque não é fácil a gente produzir e também, ao mesmo tempo, organizar a produção para chegar ao teu mercado. Então, só para você entender, o mercado local, se a gente está aqui e produz, muitas vezes não precisa de logística, não precisa de embalagem, não precisa de nada. A gente tem um vizinho, tem alguém que vem aqui, a gente colhe e comercializa. Perfeito, a gente consegue fazer isso. Se a gente partir para o município, para uma rede de supermercado, por exemplo, para uma feira livre, a gente já vai precisar de um negócio chamado logística, que pode ser o transporte, embalagem. A gente precisa dessas ferramentas para poder fazer a comercialização. A gente não consegue mais só colher e já vender diretamente aqui. Então, a gente precisa no mínimo de logística para poder chegar até o consumidor. Então já começou a complicar. Isso até a feira livre já começa a exigir. Se nós partirmos ainda para o mercado de rede de supermercados, por menor que ele seja, a gente vai ter que ter no mínimo algumas embalagens, mesmo sem rotulagem, mesmo sem código de barra, mas a gente vai precisar no mínimo ter uma embalagemzinha padrão para a gente poder colocar a nossa produção e colocar nas glândulas do supermercado, porque esse mercado exige isso. Então você precisa ter um padrãozinho mínimo da sua organização da produção para estar tendo esse acesso a esse mercado. Então muitas vezes uma simples embalagem, um simples saco plástico liso, ele consegue ali dar uma aparência melhor, uma visibilidade melhor no produto, inclusive consegue fazer uma agregação de valor, por menor que seja, mas você consegue agregar um pouquinho de valor, né, nesse produto. E quando você vende escala, né, não é que você vai ganhar real, você vai ganhar centavos, mas no final do mês, no final do ano, no final de 5 anos, 10 anos, você vai ver que aquele centavo ele fez a diferença. Então, isso é uma exigência do mercado, das redes de supermercados. E vai mais além, né? Se for para uma rede de supermercado de grande porte, se não for um simples mercadinho de um bairro de cidade ali, se for um supermercado do tamanho, exemplo, do G Barbosa, do Bom Preço, além dessa logística que nós temos que ter ainda um código de barra e temos que ter também um negócio que para o agricultor familiar não é barato. É um representante de venda que vai estar à disposição, né, da rede de supermercado para inclusive tomar conta, abastecer as glândulas, tá fazendo toda essa organização do nosso produto lá dentro do supermercado. Então, essa despesa desse profissional geralmente é do produtor. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de fornecer para a rede de G Barbosa, né, e a gente passou por isso. Então, às vezes, se a gente não tiver um planejamento detalhado, né, dessas ações, a gente não consegue estar no mercado. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, produzir e vender. Então, porque a comercialização,
ela precisa, né, de um profissional que tenha essas habilidades. Não é simples. Então, de negociar, né, porque a gente precisa saber o custo de produção, precisa saber qual o preço mínimo de venda. Então, tem que saber ter essa habilidade de fazer essa negociação. E isso, muitas vezes, o nosso agricultor familiar não detém essas habilidades. Então, é aí que entra, inclusive, a gente precisa muito desses apoios, né, das cooperativas, que a gente possa estar discutindo isso, ter profissionais habilitados, né, nas cooperativas. E aí eu posso dizer que o governo do estado vem fazendo nos últimos tempos o seu papel, que é poder dar essa condição. Inclusive o edital 14, que foi relacionado ao edital de alianças produtivas, já prevê lá nesse edital um gestor, né, em cooperativas que possa estar tratando dessa questão negocial. Então isso é interessante, porque não tem condição de o agricultor familiar sozinho ter essas habilidades para acessar alguns mercados que a gente deseja, que a gente almeja. A gente não quer mais apenas ficar na feira livre. A gente não quer apenas estar no mercadinho de uma certa forma, uma coisa informalizada. A gente quer, de fato, estar competindo de igual para igual com o grande. Mas para pequenos competir com o grande, precisa se juntar, se organizar, e aí em cooperativas, para poder acessar mercado. Então, não adianta a gente ficar apenas dizendo que não é possível. Isso é possível, mas a gente precisa produzir. E quando a gente pensa em acessar mercado, a gente precisa ter escalonamento de produção. Então, geralmente você vai fazer fechar um contrato, né, com a rede de supermercado, seja ela a nível municipal, estadual, até mesmo federal. Então ela vai ter, você consegue me fornecer X quilos de batata, de goiaba, de banana mensalmente, semanalmente. Então você tem que ter essa produção, porque quando você fecha um contrato, não dá para ficar dizendo que hoje eu não... chegou o pedido, hoje eu não tenho não, vou fornecer daqui a uma semana. Então o mercado não espera. Então a gente precisa estar organizado, saber qual é a demanda que nós estamos fechando esse negócio e saber a nossa capacidade de produção para ofertar isso que o mercado está me exigindo. Então, por isso que exige, de fato, algumas habilidades, algumas experiências que a gente precisa estar fazendo essas continhas aí e, na verdade, passando sebo nas canelas para que a gente possa, de fato, produzir com a qualidade que aquele mercado exige. Certo? Então, cada mercado está exigindo um produto e com uma certa qualidade. Então, além desses mercados que eu tratei aqui, o mercado local, o mercado dentro do município, estadual, federal, ainda tem também, que é possível a gente acessar, o agricultor familiar principalmente, o mercado institucional. E esse mercado institucional, né, eu costumo dizer que é o PENAR e o PA, que é o que de fato o agricultor consegue acessar. Mas o PENAR, para a gente acessar de forma eficiente, com mais segurança, precisamos estar organizados em associações, né, grupos formais ou informais, ou o correto mesmo é em cooperativa, quem tem esse poder maior, inclusive de ganhar, né, uma chamada pública de um valor maior, porque isso vai ser relacionado ao número, né, de beneficiários, de cooperados que você tem ali na sua DAP jurídica, né, quem vai dar esse poder de venda, de compra, vai ser essa capacidade que a cooperativa tem com a relação dos seus cooperados. Então, assim, exige uma organização, principalmente documental. Então, um dos documentos que a gente, quando fala de agricultura familiar, vai estar o tempo todo falando que precisa estar regular, chama-se
CPF e DAP. Por que isso? Porque qualquer política pública que eu for acessar, desde a assistência técnica que vai me orientar a produzir, desde a manifestação de interesse que eu vou estar vinculado a uma gestão de mercado, desde o acesso ao crédito, porque é uma coisa que vamos precisar muito, acessar o crédito, inclusive para produzir, para poder ter a produção para chegar no mercado, mas para poder ter essa condição de fazer girar. Primeiro que, se a gente for adentrar o mercado, nas redes dos supermercados, no PAA, por exemplo, nós precisamos de ter o mínimo do mínimo de estrutura, né, e de finanças, que aí eu digo capital de giro, para que a gente possa tocar esse negócio. Só para vocês terem ideia, se a gente vender por PAA, por exemplo, doação simultânea, entregamos, por exemplo, no início, na primeira, segunda semana, a gente só vai ter condição de receber, se tudo estiver ok, com emissão de nota, porque precisamos estar organizado junto à Cefaz, que é emissor de nota fiscal avulsa, né? Então isso precisa estar organizado. Então fez a entrega, emitiu a nota, isso vai durar aí uns 15 dias mais ou menos, no mínimo, para que a gente possa receber. Mas se eu não tiver condição de esperar 15 dias, então infelizmente precisa ter essa capilaridade financeira para fazer isso. Geralmente as redes de supermercados, ou elas pagam quinzenalmente, ou elas pagam mensalmente. Então precisa ter um capital de giro, para que você possa inclusive pagar a trabalhador, comprar insumos, ter essa condição de fazer a logística, porque você vai precisar fazer. Então tudo isso precisa estar organizado, para que a gente possa chegar, por exemplo, no Banco do Nordeste, que é o Banco do Desenvolvimento, e possa nos conceder um crédito, né, que dê condição para o agricultor familiar trabalhar. Então, isso exige essa organização. Então, mercado existe, porém, aí, existe na comunidade, existe no município, existe no estado, existe no país, né? Existem os mercados institucionais que a gente precisa trabalhar, inclusive, para melhorar muito isso, mas a gente já consegue vender para o PENAI, né, através das cooperativas, da Coopera principalmente, e a gente também já começou esse ano em Alagoinhas comercializar por PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, então, e doação simultânea. Então, mas para isso, como eu falei, precisa estar organizado, né, perante a Cefaz, com sua DAP ok, né, com sua documentação, seus documentos pessoais organizados, para que a gente possa acessar esse mercado. Então, não é simples, mas não é impossível, desde que a gente queira fazer isso, né? Então, isso não está disponível apenas para Evanildo, não apenas para a família de Evanildo, mas para todos aqueles que acreditam e que vai em busca disso. E eu costumo dizer que o melhor mercado até hoje, para mim, chama-se Feira Livre. Feira Livre. Por que Feira Livre? Porque semanalmente, diariamente, tem feira livre. Então, se você consegue ter o carisma, ter o jeito de negociar, você consegue vender. Agora, não é levar qualquer coisa, tem que levar produto de qualidade. Às vezes, quando você faz uma propaganda e prova que aquele produto é bom, isso acontece muito para quem vende empim, isso acontece muito quem vende ovos, caipira. Você diz, não, o ovo da minha galinha tem uma gema consistente, coloração bonita.
E se aquilo for real, automaticamente o cliente comprou uma vez, ele vai se tornar seu freguês. A mesma coisa acontece com o aipim, com a laranja. Então, se o aipim de fato amoleceu direitinho, né? Então, automaticamente ali o cidadão vira seu cliente. Nesses últimos dias, principalmente nessa crise de pandemia, eu não sou especialista em mercado, mas eu consegui viabilizar boa parte da comercialização, principalmente, e aí o aipim é o carro-chefe nesse sentido, de fazer algumas entregas, né? Comercialização delivery, nome bonito, que nada mais é do que a entrega, né, a domicílio. E eu comecei a fazer isso através, quando eu estava fazendo resolvendo a questão de recebimento da venda do PA, comecei isso dentro de uma agência bancária que foi a agência do Banco do Brasil. Isso só um exemplo para a gente poder ilustrar um pouco essa situação. E aí, a menina do banco não conhecia o programa e começou a questionar o que era. Eu comecei a responder, e que era um programa do governo, que era a venda direto do agricultor familiar para aquelas instituições que se encontram em situação de vulnerabilidade, que trabalham com pessoas em situação de risco e tal. E aí ela perguntou bem quais são os produtos que você está vendendo e tal. Aí comecei a falar laranja, aipim. E ela disse, não, porque eu compro aipim e nunca dá certo, só dou aipim ruim e tal. E aí, automaticamente, para não perder a oportunidade de fazer o negócio, eu ofertei para ela, né, 2 raízes de aipim para ela poder degustar e depois, quem sabe, fazer contato. Então, ela, com 2 dias depois, me ligou e que tinha ficado satisfeita. E ali, automaticamente, ela já me passou 5 contatos, né, de pessoas que tinham interesse para fazer a aquisição. Então, daí a gente começou. Então, inclusive, mesmo sendo agricultor, mas tem esse costume, na Feira Livre, de pegar os contatos daquelas pessoas que compram semanalmente. E aí, nessa pandemia, isso me ajudou muito, porque fez o contato, a gente já dizia o que é que estava precisando, a gente fazia de cada um, era só entregar e esperar que o dinheiro, certamente, uma hora ia chegar. Então, são algumas formas, algumas habilidades que, às vezes, a gente precisa ter, né, ser um pouco malicioso e não perder a oportunidade. Então, só para ilustrar um pouco, isso acontece muito. E nesse momento de pandemia, como a gente está fazendo tudo virtual e de forma home office ou de forma de delivery, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para poder tocar os nossos negócios. E aí, retomando aqui, eu estava falando da questão da organização, para esse sentido de estar organizado, e ter condição de ter o mínimo do capital de giro para poder manter a estrutura funcionando, até chegar a ter o retorno da primeira comercialização, que a gente, geralmente, tanto para o PENAI como para o PA, tanto para os supermercados, a gente não vai vender hoje e receber hoje. A gente vai vender hoje e talvez passar 30 dias, 45 dias sem receber. Então a gente precisa disso, precisa estar organizado também para esse fim, né, e ter essa condição de acessar recursos para que dê capacidade de potencializar a nossa comercialização. Além disso, existe também o outro mercado, que é o mercado internacional, que hoje os mercados internacionais, eles hoje exigem muito um negócio chamado orgânicos. Vou colocar aqui do lado. Hoje o agricultor familiar, se quiser vender de fato para o exterior, a gente precisa, quem quiser pensar em produzir para o exterior, precisa pensar em produzir orgânicos.
não existe outra possibilidade. Lá as pessoas estão mais conscientizadas, um nível de organização e educacional mais elevado do que o Brasil. E a preferência deles hoje, isso inclusive o mercado de orgânicos é um mercado crescente. Porém, eu costumo dizer que pensar em produzir orgânicos, eu digo, o que é uma produção orgânica? É uma produção organizada. Organizada desde a sua propriedade organizada, desde a forma de produção, tendo todos os cuidados ambientais, trabalhistas, sociais, enfim, é uma produção organizada, porque exige inclusive um negócio chamado rastreabilidade. Então, produzir orgânico não é produzir de qualquer forma. Produzir de qualquer forma, sem usar veneno. Por exemplo, muitas pessoas dizem, eu não uso veneno, é orgânico. Não. O fato de você não usar veneno, ele pode ser agroecológico, largânico, por exemplo, está largado, sem cuidado nenhum e produzindo, mas não é orgânico. Produzir orgânico, eu digo assim, a produção orgânica, tem uma propriedade orgânica, no meu ponto de vista, é uma filosofia de vida. Você opta para viver uma vida diferente, né, do tradicional. E aí é me organizar, né, para ter um acompanhamento técnico assegurado, eu cumprir todas as orientações, ter essa produção, certificação e poder comercializar, porque ali existe uma garantia real de que você, de fato, sua produção é orgânica, organizada, direitinho, livre e isento de produtos, de agroquímicos que são proibidos na produção orgânica. Então, isso é o mercado de orgânicos hoje é muito promissor, mas aí exige do agricultor familiar que queira ingressar nesse ramo, se abster mesmo, né? Largar, abandonar aí a produção tradicional, convencional, como se faz, porque diz que é mais fácil. Então, nem tudo que é fácil é bom. Geralmente, as coisas boas, né, para a gente conquistá-las, a gente conquista com dificuldade. Porém, o mercado promissor e garantido. Hoje, na nossa região, podemos dizer assim, que as pessoas que têm visão de mercado, as grandes empresas, né, já começam, e aí eu posso trazer em Iambupe alguns exemplos aí nível da Itacitros, então já caminha, já está no ramo da produção orgânica, porque o principal mercado deles é o exterior. Então, por esse fim. Então, só gostaria de reafirmar que quando eu falei que o atravessador muitas vezes ele é um mal necessário, porque às vezes o nosso agricultor familiar não tem essas habilidades, não está preparado, não está ainda organizado a uma instituição que possa buscar essa questão da comercialização, então ele não consegue fazer tudo. Então o atravessador, muitas vezes ele compra na hora, infelizmente, ele vai fazer de tudo para comprar pelo menor preço, porque a atividade dele é vender. Então é a pessoa que está fazendo contato, que está fechando negócio, que está, inclusive, assumindo risco, não tanto o produtor, mas está assumindo algum risco. Mas eu digo sempre que para quem está iniciando, que muitas vezes não consegue produzir e fazer a comercialização, ele é um mal necessário. Ele precisa existir ali para que a gente possa escoar. Porque a gente não consegue produzir e vender, até que não dá tempo. Se eu sair e deixar a produção, lá fica capenga, eu não vou ter produto, eu não vou ter o produto para comercializar. Então, o atravessador muitas vezes nesse primeiro momento lhe ajuda. Mas aí cabe a nós buscar nos organizarmos, né, para atender esses outros mercados. Principalmente
os mercados institucionais. E aí a gente precisa, na verdade, conhecer as leis, né, que regem essa questão desses mercados, por exemplo, do PNAE, do PAA, e começar a ser vigilantes, inclusive, nos nossos municípios, no nosso estado, para a gente poder, inclusive, porque isso é uma questão, a gente acha que não, mas o mercado é uma questão política. Se existe um mercado que é específico para a agricultura familiar, para o agricultor familiar, que é exemplo do PNAE e do PAA, então a gente precisa, inclusive, estar brigando, cobrando dos nossos representantes públicos, né? E para que, de fato, faça cumprir essa lei. Porque se a gente conseguir, de fato, vender, fazer com que a lei do PNAE funcione de forma corretamente, então os municípios têm muito o que comprar, né, da agricultura familiar, e esse recurso ser destinado de fato para a agricultura familiar. Se o governo do estado consegue, através das cooperativas, das prefeituras, comprar através do programa PA, isso, quem vende para o PA, para o PNAE, é exclusivamente o mercado para agricultor familiar organizado. Então, a gente precisa ficar de olho, né, de quem são as pessoas, quem são os políticos, inclusive, que pensam em fortalecer, né, a agricultura familiar como um todo, desde a assistência técnica, desde o acesso ao crédito, desde a comercialização. Porque se nós não tivermos representantes que olhem, que conheçam e que buscam fazer com que essas políticas públicas da agricultura familiar se ponham em prática, nós estaremos fadados também ao fracasso. Então, para concluirmos a questão do mercado, é preciso que a gente planeje, é preciso que a gente se organize e é preciso que a gente participe ativamente, né, da questão política, porque só assim a gente vai estar, de fato, tendo capacidade de lutar pelos nossos direitos, principalmente pelo mercado da agricultura familiar, né? E aí, para que a gente possa, de fato, ter mais força, é preciso que a gente, cada vez mais, se una, fortaleça, né, as associações, fortaleça os sindicatos da agricultura familiar e fortaleça as cooperativas, ou seja, fortaleça as instituições que, de fato, busque a emancipação do homem e da mulher do campo. Então, no mais, eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade e estamos à disposição para trocar algumas figurinhas, dirimir algumas dúvidas e a gente trocar experiência, porque é isso que nos faz cada vez mais aumentar um pouco do nosso conhecimento. Obrigado e até a próxima. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.